Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Quem fala é o professor Emerson. Nós vamos com a revisão parte 2. Nós estamos em um período de revisão onde a gente vai trabalhar durante 2 semanas, tá bom? Então essa semana foi a primeira parte e depois a gente vai ter a outra. Na primeira revisão nós trabalhamos com a notação científica que trabalha com a potenciação de base 10. E agora nós vamos trabalhar com a racionalização de denominadores. Racionalização de denominadores, nós já estudamos sobre isso lá no começo do ano e vamos estar revisando agora. E aí é um exemplo só, um único exemplo com 4 perguntas, A, B, C e D, mas é porque são mais complexos, esse conteúdo não precisa de tanto. Então olha aqui, aplicando as propriedades da radiciação, efetue as racionalizações dos denominadores das frações a seguir. Pessoal, por que chama racionalização de denominadores? Porque em uma fração, o denominador, que é a parte de baixo, nunca pode ficar com a raiz, em hipótese alguma, nunca. Em determinados casos, essa raiz, ela é uma raiz exata, aí nós temos a opção de extrair a raiz e calcular. Por exemplo, eu tenho 4 sobre raiz de 9. Para resolver isso daqui, eu posso fazer 4 sobre 3, porque a raiz quadrada de 9 é 3, 3 vezes 3 dá 4, e aqui eu finalizei. Ou então eu tenho a opção de dividir o 4 por 3 e colocar em forma decimal. Beleza. Agora, o que acontece é que em determinados casos, essa raiz do denominador, ela não é exata. Quando ela não é uma raiz exata, eu tenho que trabalhar com a racionalização, que é o método que nós temos para tirar a raiz desse denominador. Então, olha na letra A, 9 sobre raiz quadrada de 18. O 18, ele não é uma raiz exata. Não existe um número multiplicado por ele mesmo, que esse número seja inteiro, que dê 18, porque eu tenho 4 vezes 4 que dá 16 e tenho 5 vezes 5 que dá 25, então não tem, beleza? Então vamos lá, a gente vai efetuar da seguinte forma, vai ficar 9 sobre raiz quadrada de 18. Aí para eu racionalizar esse denominador, eu tenho que multiplicar essa fração por outra fração, só que essa outra fração, ela tem que ser o próprio denominador para eu poder tirar ele. Então se o denominador é 18, eu multiplico pela raiz de 18, pela raiz de 18. Então, em todos os casos eu faço isso. Eu pego a fração e multiplico por outra fração que seja formada somente pelo denominador. Então, você quer raiz de 18? Então, eu vou multiplicar por ela. Então, fica 9 vezes raiz de 18 dá 9 raiz de 18. Quando eu multiplico um número natural ou inteiro com raiz, fica os dois, porque não é possível multiplicar um de fora por um de dentro da raiz. E aqui fica raiz de 18 vezes raiz de 18 dá raiz de 18 ao quadrado, né? Eu tenho o 18 duas vezes, então fica aqui o 18 ao quadrado, que é a mesma coisa. 9 raiz de 18 sobre... É o seguinte, pessoal. Quando eu tenho raiz quadrada, o índice é 2, ele não aparece. Quando o expoente é igual ao índice, eu posso cortar... E aí esse 18 ele vem para fora. E aqui eu vou simplificar. Como que eu simplifico? O 18, raiz de 18, eu não posso simplificar por 18, porque ele está dentro da raiz e ele está fora. Mas o 9 eu posso, porque os dois estão fora. Então o 9, ele dá para dividir por 9 e o 18 divide por 9 também. A simplificação ela tem que dividir pelo mesmo valor. Então eu tenho 9 dividido por 9 que dá 1, então fica 18. Não precisa pôr 1 do lado, porque ele fica oculto. 18 dividido por 9 dá 2. A resposta fica 18, raiz quadrada de 18 sobre 2. A raiz ela pode ficar em cima, ela não pode ficar embaixo. E o objetivo da racionalização de denominadores, que é a parte de baixo da fração, é fazer isso. É tirar a raiz dele, e aí a raiz ela fica no numerador, e no numerador ela pode ficar. No denominador não. Então aqui eu fiz a racionalização. É isso que nós vamos fazer em cada exercício.
Olha a letra B, 15 sobre raiz de 5. A mesma coisa, a raiz de 5 ela não é exata, porque 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 3 dá 9. Não tem, então, um número natural ou inteiro que multiplicado por ele mesmo que dê 5. Não tem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a racionalização, que é tirar essa raiz, esse radical do denominador. Então, vai ficar assim, ó. 15 sobre raiz quadrada de 5, multiplicado por esta raiz. Raiz de 5, raiz de 5. Beleza, né? Eu tenho que multiplicar a fração por outra fração que seja formada pela raiz do denominador, para que eu possa tirar ela. 15 vezes raiz de 5 fica 15 raiz de 5, sobre 5 vezes 5 fica raiz de 5 elevado ao quadrado, porque é o 5 duas vezes. 15 raiz de 5. O índice da raiz quando não aparece é 2, e aí eu posso cortar, perde o radical, esse 5 ele vem para fora. Vocês lembram que na letra A nós simplificamos esse número por esse? Aqui a simplificação ela dá para dividir. 15 dividido por 5 dá 3, então fica 3 raiz de 5. Então quando é possível fazer a divisão, nós fazemos. Quando não é possível, nós simplificamos. Quando não é possível nem simplificar, para ali já é a resposta, porque eu já tirei ali a raiz do denominador, então aqui nós temos o resultado, 3 raiz de 5, beleza? Ah, professor, mas a raiz não pode ficar no denominador? Como que ficaria isso aqui se fosse uma fração? Ficaria assim, ó, 3 raiz de 5 sobre 1, né? Ah, mas como que se dá essa simplificação? Se dá pelo seguinte, eu tenho aqui 15 raiz de 5 sobre 5, que é o passo que está aqui. A gente poderia dividir por 5, 15 dividido por 5 dá 3, a raiz de 5 repete, 5 dividido por 5 dá 1, beleza? Então, se fosse para escrever na forma de fração, seria desse jeito, e aí não teria raiz no denominador. Mas, nós temos a opção de simplificar de uma forma melhor ainda, dividindo o numerador pelo denominador, esses números fora da raiz. Então aqui é a primeira parte, letra A e letra B, mais simples. A letra C e a letra D são casos mais complexos, que a gente vai estar vendo aqui. Olha a letra C, 11 sobre raiz de 12 mais raiz quadrada de 10. Aqui eu tenho duas raízes. Então aqui eu tenho uma regra, que fica assim, ó, 11 sobre raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 10. Eu não quero tirar a raiz do denominador, então eu tenho que multiplicar por uma fração, então vezes, tenho que multiplicar por uma fração que seja a mesma do denominador para poder tirar. Só que a regra é a seguinte, aqui eu tenho uma adição no denominador, que é raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 10. Então eu multiplico pelas mesmas raízes, então é raiz quadrada de 12 e a raiz quadrada de 10, só que essa operação aqui eu tenho que inverter, a regra é essa, em todos os casos nós invertemos. Então se aqui é adição, vai ficar subtração. Então fica multiplicado pela raiz quadrada de 12 menos a raiz quadrada de 10. Então eu multiplico pelas mesmas raízes, só que eu inverto esse sinal. E aí fica o seguinte, pessoal, 11 vezes raiz quadrada de 12 menos raiz quadrada de 10, eu vou pôr na forma de propriedade distributiva. Então 11 vezes raiz de 12 vezes raiz de 10, que é colocando em evidência. A gente colocar em evidência é assim, aqui eu tenho 11 multiplicado pela raiz de 12 e pela raiz de 10, então aqui eu coloquei em evidência, nós podemos deixar assim, tá bom? Agora aqui eu vou fazer a multiplicação de cada raiz por sua raiz de acordo com o seu radicando, então fica esse vezes esse e esse vezes esse. Então nós temos raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 12, da raiz quadrada de 12 ao quadrado. Mais vezes menos, menos raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10, da raiz quadrada de 10 ao quadrado. Beleza, agora vamos para o próximo passo aqui. Eu tenho 11 vezes a raiz quadrada de 12 menos a raiz quadrada de 10 sobre, aqui o índice quando não aparece é 2,
Aqui também. Então, corta, corta, perde o radical, corta, corta, perde o radical. Então, fica 12 menos 10 igual. Aqui nós está em evidência, eu esqueci de colocar. Então, nós temos 11 vezes raiz quadrada de 12 menos raiz quadrada de 10 sobre 12 menos 10 dá 2. Aqui é o seguinte, a parte de cima está em evidência, a parte de baixo é um número natural inteiro. Esse 11 não dá para dividir por 2 e nem dá para simplificar, então nós paramos por aqui. Este é o nosso resultado, beleza? Letra D para finalizarmos, mesma situação da letra C, só que aqui nós temos uma adição, aqui eu coloquei uma subtração, então fica bem tranquilo. Nós temos aqui 12 sobre raiz de 13 menos raiz de 11 vezes, vocês lembram que eu falei que a gente multiplica pelo próprio denominador, então eu vou multiplicar pela raiz de 13 e pela raiz de 11. Só que não podemos esquecer o seguinte, falei para vocês que a gente sempre inverte. Aqui era a adição, então a gente multiplicou pela mesma raiz, só que colocando subtração. Se aqui é subtração, nós multiplicamos pela mesma raiz, só que colocando adição. Então fica raiz de 13 mais raiz de 11. Ok? Aqui mesma coisa que a situação anterior, vamos colocar em evidência. 12 vezes raiz de 13 mais raiz de 11, dividido. Aqui, pessoal, nós multiplicamos de acordo com o radicando. Então, é raiz de 13 vezes raiz de 13, raiz de 11 vezes raiz de 11. Então, fica raiz de 13 ao quadrado, menos vezes mais dá menos, raiz de 11 ao quadrado, igual. Então, fica 12 vezes raiz de 13 raiz de 11 em evidência, dividido. O índice, quando não aparece, é 2. Então, quando o expoente é igual ao índice, nós podemos cortar, perde o radical. Podemos cortar, perde o radical. Então, esse 13 vem para fora, menos esse 11 vem para fora, igual 12 vezes raiz de 13 mais raiz de 11, dividido, 13 menos 11 dá 2. Aqui, na parte do número inteiro, né, a raiz não dá para dividir, mas a parte do número inteiro é possível dividir, 12 dividido por 2, que dá 6, vezes raiz de 13, mais raiz de 11, fecha parênteses. Aqui, como nós dividimos, não vem denominador, cheguei no meu resultado, fica 6 raiz de 13 mais raiz de 11. Aqui nós finalizamos a nossa videoaula. Vou deixar um espaço para vocês tirarem um print da tela. Então, pessoal, o conteúdo é um pouco complexo, então eu peço calma, por isso que foram poucos exercícios diante da complexidade. Prestem bastante atenção, assistam a videoaula quantas vezes for preciso, pause, volte, vai para frente. A videoaula no YouTube, ela tem essa opção, porque ela não é ao vivo, né? Então você pode pausar, pode voltar, pode assistir de novo, pode assistir mais tarde, quantas vezes quiser. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativa o sininho da notificação, dá um like para nos ajudar no crescimento do canal, que é um canal que nós fizemos para ajudar vocês, beleza? Não se esqueça disso. Também não se esqueça das proteções básicas para esse tempo que estamos vivendo, né? Uso de máscara, uso de álcool, uso de detergente, que é muito eficaz também, e o distanciamento, que é a melhor forma que nós temos. Um abraço, até a próxima.